Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero apresentar para vocês mais um barradinho em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 70. O modelo que eu apresento para vocês será este hoje. Ele ficou um barrado muito bonito, ele é rápido de ser feito, de ser confeccionado. Aqui é meu início e aqui é meu final, certo? Então, pessoal, vou passar algumas informações referente a este barrado para vocês saberem o múltiplo, enfim. Deixa eu só colocar essa plaquinha aqui para vocês melhor visualizar o desenho. Assim. Então, pessoal, este barrado, ele é múltiplo de 10 mais 3, tá? Aqui pelo lado direito do pano, eu comecei a fazer o meu caseado, que é separado de duas correntinhas, e eu fui contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois contei mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de 10 em 10, eu fui controlando aí o meu caseado, para não fazer nem para mais nem para menos. E lá no final, eu tenho que ter mais 3 caseados sobrando para as extremidades ficarem iguais, ok? Eu fiquei com um total de 6 motivos e o total de carreiras aqui, ela me dá um total de 12 carreiras. Só que a gente trabalha até a 7ª carreira aqui, no direito avesso do pano, né, inteiro. Aí esta ponta aqui a gente faz separado depois, uma por vez aqui. E essas correntinhas aqui fechada com ponto baixo, a gente passa no final para finalizar, para o barrado poder ficar mais assentadinho, assim, bem bonitinho, ok? Então, pessoal, para vocês terem uma ideia de quantos caseados eu gastei neste pano, que é de tamanho 45 por 70, eu fiz 6 vezes 10 caseados. Então, eu fiquei aí com um total de 60 caseados, mais aqueles 3 que eu preciso, eu fiquei com um total de 63 caseados, ok? Então, pessoal, se você já gostou da proposta de aula de hoje, já se inscreva no canal, deixa seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos para outras pessoas também alcançarem aí as nossas aulas aqui no canal Eli Crochê Artesanato, tá? E nas redes sociais, tem o Instagram, Eliane Prado 03, lá você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal, certo? Então, pessoal, e referente material, eu uso agulha de 1,25 milímetros, tesoura e linha. No caso, eu usei uma linha vermelha. Aqui embaixo no box de informações, vou deixar referência de cor, nome da marca, para vocês, se quiserem comprar para fazer, né, a mesma tonalidade, fiquem à vontade, tá? Ou fio de qualquer marca que vocês quiserem utilizar, e este aqui tem o Tex de 151. Então, pessoal, estas seriam as informações que eu queria passar para vocês. E eu vou só dar uma organizadinha aqui no meu cantinho e já volto para a gente começar a fazer este lindo barradinho. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, aqui o meu caseado é separado de duas correntes. Para começar a primeira carreira, vou fazer aqui 3 correntinhas e aqui dentro deste mesmo espaço vou colocar mais 3 pontos altos. Fiquei aqui com um total de 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e agora eu vou fazer uma sequência de 5 quadradinhos vazios. 2 correntes, aqui neste ponto de base eu repito um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto.
Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio. Agora eu vou fazer um quadradinho cheio. Coloco 2 pontos altos dentro do caseado e mais um ponto alto aqui na base. Aqui é um meio motivo. Para fazer o motivo inteiro, agora eu vou precisar de 9 quadradinhos vazios. Faço aquelas 2 correntes e já venho no ponto de base e faço o ponto alto para fechar o quadrado. Vou fazer 9 quadradinhos vazios, todos separados de 2 correntinhas e um ponto alto na base do caseado. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui o 8º. E o 9º quadrado vazio. Agora que é repetição, faço os 3 pontos altos, contando com aquele primeiro aqui, ficamos com 4. E daqui para frente nós vamos repetir mais 9 quadradinhos vazios, ok? Então, vão fazendo de vocês assim. Lá no final, depois que eu fizer o quadradinho cheio, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios e o último quadradinho cheio. Vou fazer o meu e mostro para vocês, tá? Então, a sequência aqui será agora 9 quadradinhos vazio, um cheio. 9 quadradinhos vazio, um cheio. Bom, pessoal, aqui eu terminei a primeira carreira, fazendo aqui os 9 quadradinhos vazios, um quadradinho cheio, e aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios e 4 pontos altos aqui para fazer outro quadradinho cheio, tá? Agora, para virar aqui, eu subo 3 correntinhas, aí eu virei o pano. E aqui eu completo com mais 3 pontos altos aqui. Assim. Agora eu vou fazer os quadradinhos vazios, que vão ser um total de 4. Aqui eu faço 2 correntes e faço um ponto alto aqui em cima deste ponto alto de base. Assim. E aqui eu vou fazendo 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntes e ponto alto aqui na base. E aqui no último quadradinho, que eu não fiz ele vazio, eu vou preencher com 2 pontos altos dentro do quadrado de base e um aqui na base. Faço 2 correntes e aqui eu preencho outro quadradinho com mais 3 pontos altos aqui. Dessa maneira, assim. E aqui eu vou fazer quadradinhos vazio, separado de 2 correntes e um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto aqui na base. 2 correntes e um ponto alto aqui na base. Aí, quando chegar no último quadradinho vazio, a gente vai preencher com mais 3 pontos altos. Sempre coloca 2 dentro do quadradinho e um na base. 2 correntes e aqui no último ponto aqui de base, a gente coloca um ponto alto, 2 dentro do quadradinho vazio e um nesta base. Então, a segunda carreira será esta repetição, certo? Agora aqui nós vamos fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos vazios
E chegando aqui, a gente vai preencher um deste lado e um deste lado, igual acabamos de fazer aqui, ó, certo? E lá no finalzinho, nós vamos ficar com 4 quadradinhos vazio e vamos fazer aqui o último cheio. Eu vou fazer o meu e mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui eu terminei a segunda carreira. Aqui eu vim fazendo igual eu expliquei, fazendo os quadradinhos cheio. E os 7 quadradinhos vazio, né, de separação, igual eu expliquei para vocês. E aqui no finalzinho a gente fica apenas com 4 quadradinhos vazio e no final aqui o quadradinho cheio. Aqui eu já fiz 3 correntinhas para subir, né, pra gente começar a terceira carreira. E agora eu completo com mais 3 pontos altos, aqui um ponto alto para cada ponto de base. Faço 2 correntinhas. Faço aqui 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto neste ponto de base, para poder a gente fazer um quadradinho vazio. Vamos fazer um total de 3 quadradinhos vazio. Assim. Agora, a gente faz um quadrado cheio aqui. Sempre essa sequência de colocação de pontos altos. E aqui eu faço 2 correntes e vou fazer aqui 3 quadrados vazio, que é o primeiro, 2 correntinhas, neste ponto de base eu faço um ponto alto e aqui mais um ponto alto. Então, eu fiquei assim, ó, com 3 quadradinhos vazio. Aqui, eu vou preencher com os 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu vou fazer uma sequência de quadradinhos vazios. Eu vou fazer aqui, eu já passo a quantidade para vocês. Lembrando que são 2 correntinhas e o ponto alto aqui no ponto de base. Então, aqui, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio, e aqui a gente já começa a fazer a repetição daquele motivo ali que eu acabei de explicar. Que são os 4 pontos altos, né, para fechar o quadrado cheio, perdão. Aqui 2 correntinhas para fazer o quadrado vazio, 2 correntes, venho aqui neste ponto de base, faço outro quadrado vazio, 2 correntes e venho aqui para este ponto de base e faço outro quadrado vazio. E aqui eu completo com os pontos altos e aqui tem um motivo já pronto. Agora aqui nós vamos repetir 5 quadradinhos vazios e aqui nós vamos fazer o que acabamos de aprender aqui neste motivo. E lá no finalzinho, depois que eu faço um quadradinho cheio, eu faço 3 quadradinhos vazios e um quadradinho cheio no final, certo? Terminei aqui a terceira carreira, fazendo aquela sequência do quadradinho cheio, 3 quadradinhos vazios, separado aqui de 2 correntinhas cada um, 4 pontos altos aqui, que faz um quadradinho cheio. Aqui eu fiz 3 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Aqui eu subi 3 correntinhas, vou virar o pano. E na quarta carreira, nós vamos também completar com mais 3 pontos altos o nosso canto. Vamos fazer 2 correntes e um quadradinho vazio. 2 correntes e um quadrado vazio. Assim que nós ficamos com o nosso cantinho. Agora, vou preencher este quadradinho. Vou fazer 2 correntes e vou colocar neste ponto de base um ponto alto, 2 correntes, neste ponto de base um ponto alto.
Este quadradinho eu vou preencher com 2 pontos alto e mais um aqui na base. 2 correntes. Aqui eu faço um quadrado vazio, 2 correntes, um ponto alto e fechei aqui um quadrado vazio. Agora eu vou colocar mais 2 pontos alto aqui dentro. E um aqui na base. 2 correntes, aqui eu vou preencher com um ponto, preencher não, vou colocar um ponto alto nesta base, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Então, eu fiquei com 3 quadradinhos vazio e aqui eu preencho um quadradinho cheio, porque aqui já é repetição daquele primeiro motivo aqui, né, da carreira que nós fizemos. Então, aqui para dar sequência, eu fiz um quadradinho cheio, 2 correntes, e vou fazer aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes, e outro quadrado vazio. Aqui, no quadradinho central, a gente preenche com os 4 pontos altos, 2 correntes, aqui eu faço 2 quadrados vazios, né, cada um separado de 2 correntinhas, e aqui eu já faço mais 3 pontos altos, né, que fica com um total de 4 pontos altos, já fecha aqui mais um motivo, tá, pessoal? E aqui, nós vamos fazer mais 3 quadradinhos vazios, igual aqui, e vamos repetir o que nós acabamos de fazer aqui neste motivo da quarta carreira. Pessoal, aqui nós encerramos a quarta carreira, colocando os pontos na sequência que eu expliquei no bloco anterior. Aqui eu terminei com 2 quadradinhos vazios, 4 pontos altos. Aqui eu já fiz 3 correntinhas pra gente virar o pano. E na quinta carreira aqui, nós vamos continuar completando aqui com mais 3 pontos alto aqui no início do trabalho. Assim. Vamos fazer 2 correntes e um quadradinho vazio aqui, colocando ponto alto nesta base aqui. Ok? Agora aqui a gente preenche com mais 3 pontos alto. 2 correntes, e aqui a gente vai fazer um quadrado vazio, né? A gente pega no último ponto de base, assim. E aqui nós vamos fazer mais um quadradinho vazio separado de 2 correntes, assim. E aqui a gente vai preencher com mais 3 pontos alto. 2 correntes, vem aqui, ó, para o terceiro ponto da base, faz um ponto alto, e aqui a gente preenche também com mais 3 pontos alto. 2 correntes, vamos fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto de base, 2 correntes, e aqui no último ponto de base, nós colocamos um ponto alto. Então, nós ficamos assim com o centro do motivo. Aqui a gente vai preencher um quadradinho cheio com mais 3 pontos alto, 2 correntes. Aqui fica apenas um quadradinho vazio de separação e aqui a gente já começa a repetir o motivo ali que eu acabei de explicar. Faz um quadradinho cheio, 2 correntinhas. No último ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes. Neste próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Aqui eu preencho com 3 pontos alto, 2 correntes, aí eu cheguei naquele ponto, né, de quadradinho cheio aqui do motivo. Aí eu vou fazer as 2 correntinhas e um ponto alto aqui. Aqui eu preencho com mais 3 pontos alto, faço aqui 2 correntes
No primeiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, no último ponto de base eu faço um ponto alto, aqui eu faço mais 3 pontos alto, e aqui eu já fechei o meu motivo. Então, aqui vai ficar desta maneira, tá? Agora, eu faço um quadradinho vazio e a partir daqui a gente vai repetir o que acabamos de fazer nesta parte aqui deste motivo, tá, pessoal? Então, tá ficando assim o nosso trabalho. Vão fazendo, que daqui a pouquinho eu volto pra gente continuar aí a fazer as carreiras. Bom, pessoal, aqui eu terminei a 5ª carreira, fazendo a distribuição dos pontos, igual eu expliquei na carreira anterior. O finalzinho aqui eu terminei com um quadradinho vazio, separado de 2 correntes e 4 pontos altos. Aqui eu tenho as 3 correntinhas que eu já fiz para virar o meu pano. E vamos fazer mais 3 pontos altos. Aqui o meu último ponto alto. Faço 2 correntes. Aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes. E neste outro ponto de base aqui, que é o terceiro, né, a gente contando, eu coloco um ponto alto também. Agora, aqui, eu faço um quadrado cheio, que nós vamos começar a fechar o desenho aqui do motivo. Faço 2 correntinhas e um ponto alto. Então, aqui eu fiz, né, 4 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto aqui nesta base. 2 correntes, um ponto alto neste ponto de base aqui. 4 pontos alto. Aqui eu fiz 2 correntes, fiz um ponto alto nesta base, mais 2 correntes e um ponto alto aqui nesta base. Porque aqui nós vamos fazer um desenho de uma flor. Aí, aqui a gente preenche com 4 pontos altos, ó. Se você ver, tem uma florzinha aqui no meio. E aqui a gente vai fazer o espelho do outro lado, né? Que são 2 quadrados vazios, separados de 2 correntes. E aqui, ó, é o fechamento do desenho, que são os 3 pontos altos, né? Com este de base aqui, ficamos com 4 aqui no fechamento do quadradinho cheio. Então, tá ficando assim, ó, o motivo. Aqui, agora, a gente faz 2 correntes e aqui um ponto alto. 2 correntes, aqui um ponto alto. 2 correntes e aqui, neste terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, nós ficamos com 3 quadradinhos vazios. E aqui, pessoal, já é repetição. A gente faz aqui um quadradinho cheio. Coloca mais 3 pontos altos. 2 correntes. Aqui no primeiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, no último ponto de base, um ponto alto. Aqui é a florzinha que se forma, a gente fecha com 4 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto nesta base, 2 correntes, um ponto alto nesta base. Aqui a gente coloca mais 1, mais 2 e mais 3 pontos altos, assim. E aqui já é aquela sequência dos 3 quadradinhos vazios, né? Separado de 2 correntinhas. Certo? Então, aqui já é uma repetição, tá? A partir daqui, desses 3 quadradinhos vazios, nós vamos repetir este motivo aqui novamente, tá? Que aqui, ó, eu tenho os 3 quadradinhos vazios, fiz aqui esses motivos e aqui eu já repeti os quadradinhos vazios.
Então, vão fazendo de vocês da maneira que eu acabei de explicar. Daqui a pouquinho eu volto e mostro lá o finalzinho para vocês, tá? Se ficou dúvida, volta um pouquinho aí o vídeo e vejam onde que eu estou colocando os pontos aí com calma. Terminei aqui a 6ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui os pontos eu distribuí conforme eu expliquei no bloco anterior. Se ficou dúvida, volta lá um pouquinho e observe onde eu coloquei os pontos com calma, certo? Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer apenas uma correntinha, que eu já fiz uma correntinha, e a gente vai virar o pano, porque este canto aqui nós vamos fazer pontos baixíssimos que nós não vamos mais trabalhar nele. Então, aqui eu vou fazer pontos baixíssimos. Vou fazer 4, ó. 1, linha desfiou. Fazer 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. A gente só passa assim dentro do ponto o fio. Aqui eu vou fazer 3 correntes e eu vou colocar mais 3 pontos altos aqui dentro do quadradinho, né? 2 dentro do quadrado e 1 na base, assim. 2 correntes, faço aqui, ó, no próximo ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui eu continuo fechando o desenho do motivo com mais um quadradinho cheio assim. Faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, aqui a gente tem que ter 3 quadradinhos vazios, igual aqui embaixo, ó, se vocês observarem. E aqui a gente volta a preencher um quadradinho cheio, 2 correntes, que no último ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto aqui neste ponto de base, então eu fechei aqui o meu trabalho assim. Aqui, ó, neste quadradinho que divide um motivo do outro, a gente coloca mais 3 pontos altos aí, que faz a vez de um quadradinho cheio, assim. Agora aqui já é repetição, nós vamos fazer 2 quadrados vazio, separado de 2 correntes, assim. Aqui a gente já faz um quadrado cheio. Sempre vai ser a mesma quantidade de pontos nos quadradinhos. Aqui eu faço 3 quadrados vazios separados de 2 correntinhas, cada quadradinho aqui de um ponto alto. Assim. Faço aqui um quadrado cheio, assim. E aqui eu faço 2 quadradinhos vazios. E aqui, que é a divisão dos motivos, eu faço um quadradinho cheio. Ok, pessoal? Então, esta é a repetição da 7ª carreira, e lá no finalzinho eu faço com vocês, que aí ele vai dar um pouquinho diferente, tá? Então, vamos fazendo assim da maneira que eu expliquei, que eu já volto. Bom, pessoal, então aqui eu fiz a minha 7ª carreira, conforme eu expliquei para vocês. Qualquer coisa, volta lá um pouquinho o vídeo para vocês observarem onde que eu coloquei os pontos, tá? Então, o finalzinho aqui, ele fica um pouquinho diferente, depois que eu fechei aqui, né, o ponto aqui do motivo com o quadrado cheio, 2 correntinhas e um ponto alto para formar o quadrado vazio. Aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas
E aqui eu vou fazer um quadrado vazio, e aqui vou colocar mais 3 pontos altos, sendo 2 dentro do quadradinho e um aqui neste ponto de base. Então, pessoal, aqui eu vou cortar o meu fio e nós vamos agora começar a trabalhar cada motivo aqui do nosso barrado, tá? Ele até a 7ª carreira é trabalhado inteiro, e a partir aqui desta próxima carreira a gente trabalha separado. Então, aqui eu vou amarrar meu fio pra gente começar neste último ponto aqui de base. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. Aqui eu passo meu fio e dou um nozinho. Esta ponta aqui que ficou, você já vira ela pro lado aqui onde você vai começar a trabalhar os pontos, e você já prende ele ali dentro dos pontos altos. Aqui, ó, eu estou subindo 3 correntinhas, e aqui você já vai prendendo, ó. Dentro do quadradinho faz 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. 2 correntinhas, aí já vem para o próximo ponto de base e faz um quadrado vazio. 2 correntes, no último ponto aqui de base, coloca um ponto alto. Então, nós ficamos assim. Agora, aqui a gente vai colocar mais 3 pontos altos para fechar um quadrado. 2 correntes, pula aqui, ó, vem para este ponto de base e vai preencher aqui de novo um quadradinho. Assim. Ok? Aqui a gente vai fazer, né, igual ao lado oposto, 2 quadrados vazios separados de 2 correntinhas cada um e o ponto alto, assim. E aqui um quadrado cheio. Terminei aqui, pessoal, eu faço uma corrente, viro meu pano, porque aqui a gente vai trabalhar agora direito e avesso em cada motivo deste aqui. E aqui a gente caminha com pontos baixíssimos, né, que sempre vão ser 4. 1, 2, 3 e 4 aqui. Subo 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto. Aqui dentro do quadradinho eu faço mais 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fiquei assim com o meu trabalho. Faço aqui 2 correntes, um ponto alto assim para fazer um quadrado vazio, 2 correntes, e aqui eu faço outro quadrado vazio, assim. E aqui, pra gente encerrar, né, o desenho central aqui, a gente vai fazer um ponto, 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base, para fazer um quadradinho cheio. 2 correntes, aqui no último ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto, fiquei aqui com 2 quadradinhos vazios. E aqui eu completo mais 3 pontos alto. Agora, aqui eu faço uma corrente, viro meu pano novamente. Vamos caminhar com pontos baixíssimos, até chegar lá no último ponto de base. Ó, 1, 2, 3 e 4, assim. Subo 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto. E faço aqui mais 3 pontos altos, né? Que a gente fez um quadradinho cheio. Faço aqui um quadradinho vazio, que são separados de 2 correntes. Mais um quadradinho vazio.
E aqui mais um quadradinho vazio. Fiquei com 3 quadradinhos vazios, separado de 2 correntinhas, e aqui eu preencho com mais 3 pontos altos. Então, eu tô ficando assim com o meu trabalho. Faço uma corrente, viro o pano novamente, e aqui eu faço mais 4 pontos baixíssimo. Assim, subo 3 correntes, e dentro do próximo quadradinho eu coloco 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. 2 correntes, faço um quadrado vazio. E aqui eu preencho com mais 3 pontos altos. Põe mais um aqui na base, assim. Faço uma correntinha, viro o pano novamente, faço 4 pontos baixíssimo. 1, 2, 3 e 4. 3 correntes, que faz a vez de um ponto alto, faço 2 pontos altos aqui dentro e mais um aqui na base. Faço uma corrente e aqui a gente já pode cortar o fio, que o primeiro motivo aqui nós já terminamos. Ok? Então, ele vai ficar assim, ó, nós vamos fazer um de cada vez aqui. E para começar de novo, a gente vai amarrar pelo lado direito aqui, ó, no último pontinho aqui da base. A gente amarra aqui e começa a fazer o motivo novamente, tá? Do jeito que eu expliquei aqui, nós vamos fazendo ir de volta, e a gente vai fazer aqui também. Bom, pessoal, aqui eu fiz o primeiro motivo com vocês, aí os demais aqui eu fiz. Já arrematei o meu fio aqui atrás dos pontos. E para cada motivo eu comecei, né, pelo lado direito aqui a ponta, sempre amarrando o fio aqui, ó, neste bloquinho aqui que separa os motivos no último ponto, tá? Então, eu amarrei aqui, amarrei neste outro ponto aqui, amarrei neste outro ponto aqui, neste outro, e aqui eu já amarrei neste ponto de base aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar o foco. Amarrei aqui neste ponto, aí aqui a gente vai subir 3 correntinhas e dentro aqui do quadrado vazio vamos fazer 2 pontos altos e um ponto alto aqui nesta base. 2 correntes, vou fazer aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes, e aqui, ó, no último ponto de base, eu faço um quadrado vazio assim. Desta maneira que tá ficando o meu trabalho. Agora, vou fazer um quadradinho cheio. Assim. Duas correntes, e aqui eu vou fazer um quadrado vazio e aqui um quadradinho cheio. Como é igual ao lado oposto, eu vou fazer os 2 quadrados vazios, separado de 2 correntinhas. E aqui eu vou colocar os 3 pontos altos para fecharmos um quadrado cheio, assim. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. E vamos caminhar com 4 pontos baixíssimos.
Aqui é o primeiro ponto. Segundo, terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto e faço aqui mais 3 pontos altos. 2 correntes, venho aqui, ó, faço um quadrado vazio, 2 correntes, faço um quadrado vazio. Aqui eu vou preencher com mais 3 pontos altos. E o lado oposto, a gente também vai fazer 2 quadrados vazios e um cheio. Aqui são 2 correntinhas de separação. E aqui a gente preenche com os pontos altos. Assim. Faço uma correntinha, viro meu trabalho novamente, que a gente trabalha direito e avesso. Aqui a gente de novo vai trabalhar 4 pontos baixíssimo. 1, 2, 3 e 4. Sobe 3 correntes e vamos fazer aqui um quadradinho cheio. 2 correntes, vamos aqui colocar um ponto alto no primeiro ponto de base, 2 correntes. Agora no último ponto aqui de base a gente coloca um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então ficamos assim com 3 pontos altos. Então aqui com 3 quadrados vazios e aqui a gente completa com os pontos altos para ficar com um quadradinho cheio. Uma correntinha, viro o pano novamente. E aqui a gente faz novamente 4 pontos baixíssimo. Que só passa assim, ó. Laça lá o fio na agulha e passa na argolinha que fica aqui na agulha. 3 correntinhas, aqui eu faço, né, 3 pontos altos para fazer um quadradinho cheio. 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio. Assim. Aqui eu coloco mais 3 pontos altos, uma correntinha e aqui a gente vira o pano e faz de novo 4 pontos baixíssimo. Subo aqui 3 correntinhas. Aqui eu faço mais 3 pontos altos. Faço uma corrente e aqui eu já posso cortar o meu fio. Certo, pessoal? Então, aqui nós terminamos o último motivo, ele dá uma florzinha aqui no meio. Bom, pessoal, aqui, ó, no primeiro ponto aqui de base, vamos amarrar o nosso fio. Aqui a gente dá um nozinho. Depois a gente vai arrematar esse fiozinho. Aqui a gente vai passar dentro do ponto fio e vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer 4. E a gente prende aqui, ó, um ponto baixo. Faz 1, 2, 3, 4 e vem aqui no próximo motivo e prende aqui com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, vem aqui no próximo, sempre no último ponto aqui, perdão, sempre no primeiro, né, no caso. A gente faz as 4 correntes e prende aqui, ó, no primeiro ponto de base.
1, 2, 3, 4. Prende aqui no primeiro ponto da base. 1, 2, 3, 4. Prende aqui no primeiro ponto da base. Faz 1, 2, 3. 4 correntinhas também e prende aqui no primeiro ponto da base. 1, 2, 3, 4. Prende aqui no primeiro ponto de base. 1, 2, 3, 4. Prende aqui no primeiro ponto da base. Assim tá ficando nosso trabalho. 1, 2, 3, 4. Prendo aqui no primeiro ponto da base. E assim a gente vai fazendo até chegar aqui, ó. Assim. Aqui a gente vai fazer apenas 2 correntinhas e vamos prender aqui, ó, com um ponto baixo, para segurar o outro motivo. E aqui a gente continua, 4 correntes e já vem pra cá. E prende o ponto baixo. No primeiro ponto aqui, ó, de todos os bloquinhos aqui, a gente vai colocando, ó. Aí você verifica aí se dá pra pôr 3 ou 4 correntinhas, tá? E aqui a gente vai colocando 4, aí já desce aqui, ó. 1, 2, 3, 4, já desce aqui. 1, 2, 3, 4, já desce aqui. 1, 2, 3, 4, já desceu aqui. Aí quando chega aqui, só faz 2 e prende aqui. Ok, pessoal? Então, esta será só um acabamento, né, para o bico não ficar, né, o barrado não ficar virado assim, ó. Aí você faz esse acabamento e ele fica mais retinho, não fica essa coisa virada aqui feia, tá? Então, eu vou terminar o meu, chegando ali no final, eu volto pra gente fazer junto, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou fazer o último motivo aqui novamente com vocês, ó, aqui como é que ele ficou bem retinho, assim, assentadinho. Aqui, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 correntes e prende aqui no primeiro ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntes e prende aqui no ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntinhas e prende aqui no ponto de base. 1, 2, 3, 4 correntinhas, prende aqui no ponto de base, ó. 1, 2, 3, 4, prende aqui do outro lado do ponto de base. 1, 2, 3, 4, e vai descendo aqui, prendendo no último ponto de base. 1, 2, 3, 4, prende, 1, 2, 3, 4, prende aqui. 1, 2, 3, 4, prende aqui. 1, 2, 3. Aqui no último pode fazer só 3 correntinhas, não tem problema. Aqui eu fiz o último ponto baixo, faço uma corrente e aqui a gente já pode cortar o fio. E aqui já tá dado por encerrado o nosso barrado, certo? Então, o barradinho ficou assim, ele ficou bem assentadinho, ó, bem bonito. Aqui é o nosso final, que nós terminamos agora, e aqui é o início. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, volta lá na carreira, né, que você ficou com dúvida aí para ver onde é que eu coloquei os pontos. E com calma, vá observando, vá fazendo devagarzinho que você vai conseguir fazer este lindo barrado, ok?
Então, pessoal, eu me despeço de vocês por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!